Pedro, vamos começar essa entrevista assim com o básico, né? Conte um pouquinho da sua carreira, do início da sua carreira. Tá bom. Eu, eu comecei, na verdade, trabalhando com artes plásticas, né? Aos 15 anos foi quando eu comecei profissionalmente em artes plásticas. Comecei a trabalhar com venda de, de obras de arte. E isso acabou me levando para o curso de artes visuais, né? Quando eu morei aqui em Natal em 2010, eu entrei no curso de artes visuais da UFRN. E aí, no curso de artes visuais da UFRN, foi onde eu tive a oportunidade de me expressar de diversas formas e descobrir diversas linguagens. E uma dessas linguagens que mais me pegou foi a possibilidade de poder usar tudo que eu aprendi, tudo que eu estava aprendendo sobre expressão e sobre sensibilidade, arte, dentro do curso de artes visuais, poder usar isso para o audiovisual. Naquele tempo, não havia na Universidade Federal o curso que existe hoje, que é o curso de audiovisual. Eu costumo até dizer que eu acredito que se no meu tempo, quando eu entrei na faculdade, na UFRN, se tivesse o curso de audiovisual, muito provavelmente eu teria feito o curso de audiovisual ao invés do curso de artes visuais, mesmo que eu sempre tivesse mais engajado mesmo com as artes plásticas. Mas, de qualquer forma, foi dentro do curso de artes visuais que eu comecei a me expressar com cinema. E em 2012 eu conheci muita gente que hoje pode-se dizer que faz cinema no Rio Grande do Norte, que são nomes de importância do cinema no Rio Grande do Norte. E, e eram pessoas também que muitas delas estavam começando, ou algumas já tinham alguma carreira e tal. Mas mas foi o período em que eu tive essa oportunidade de trocar com muita gente boa, muita gente legal, num período, assim, estamos falando de 10 anos atrás, em que o cinema no Rio Grande do Norte não era tão expressivo quanto é hoje. Então, eu comecei nesse tempo, e aí eu trabalhei em 2012, 2013, fiz parte do coletivo Outs de Cinema, que foi um coletivo que durou pouco tempo, e que se propôs a produzir algumas coisas. No final, a gente conseguiu fazer alguns cursos, a gente focou mais em formação e eu é, ofertei um curso de roteiro na época, porque eu tinha há pouco tempo feito uma formação em roteiro com alguns cineastas, o Torquato Joel da Paraíba, por exemplo, e o Wilton Lacerda também. Então, a parte em que eu me especializei em cinema mesmo, para trabalhar com cinema, foi indo pelo roteiro. Então, de certa forma, eu aprendi a fazer roteiro. Foi como eu me entrei no cinema. Mas de 2012 para cá eu vim fazendo um pouco de tudo e hoje eu acabo ficando mais nessa parte de tanto de roteiro, porque eu gosto muito de escrever e é a parte que eu me sinto mais firme, seguro e gosto de fazer, que eu sei que eu faço bem, quanto O as teu partes. último curta tem muito disso. O que? Roteiro? O Sombras da Alma tem muito do roteirista. Isso, total, exato. O Sombra da Alma é uma metalinguagem completa sobre o ofício do roteirista, né? E o roteiro no cinema como uma pegada. Mas é isso, aí depois eu fui experimentando e fui trabalhando com direção, trabalhei uns anos com videoarte também, em outros lugares que eu morei, mas o começo foi por aí. Muito bom. Eu fiz essa pergunta introdutória para você se apresentar, porque claramente você é um artista visual, né? Você é um egresso das artes visuais. Eu tenho o prazer de ter um quadro teu aqui em casa, da Forma da Água. Você tem um Olha, trabalho muito bacana de reinterpretação de posters de filme, de filmes, e é muito forte a pegada visual nos teus curtas, né? Dentro desse comentário, eu queria saber quais são os diretores que lhe influenciaram. E por que David Lynch? é justo. É, pois é, né? Porque David Lynch, assim,
Eu lembro que o David Lynch ele foi uma referência tardia, assim, para mim, sabe? Eu acho que todos nós temos uma pegada, assim, de... Assim, todos nós temos alguns filmes que a gente gosta muito, mas que não são os melhores filmes já feitos, né? E eu tenho alguns filmes que me marcaram muito num período em que eu consigo entender hoje, que era um período que eu estava formando um repertório estético, assim, que são filmes que eles têm uma pegada muito interessante, assim, que me sensibilizaram ali no fim da adolescência, quando eu estava começando a ver o cinema de uma forma mais técnica, ver o cinema como uma coisa que eu podia fazer também, apenas além de apenas consumir. Então, eu diria que o Michael Mann, Fogo Contra Fogo, Colateral, Miami Vice, aqueles filmes de ação focados em personagens muito humanos e essa sensibilidade da relação entre as pessoas e as cidades, isso sempre O me que é pegou. curioso, me permita um parênteses, porque na sua carreira como cineasta, né, do que eu já vi, você tem um contato muito forte com um eu feminino. E esses são É, filmes bem masculinos. o Michael Mann, ele é um cara de, de filmes de homens dando tiro, né, na real. Mas é como eu falei, hoje eu consigo visualizar isso de uma forma mais distanciada, mas eu diria que o Michael Mann ele foi um dos primeiros diretores que me pegaram, assim, por conta do repertório, de eu perceber isso aqui é fazer cinema, sabe? Isso aqui é você pegar uma câmera, você saber a diferença entre digital e analógico, entre de fotografia, mas depois eu fui muito por outros caminhos e nesses outros caminhos eu acho que eu acabei me encontrando muito nessa, nesse aspecto, né? Tanto de outros diretores. E aí, quando eu descobri, como você falou, o David Lynch, eu descobri o David Lynch quando eu estava já começando a experimentar coisas em cinema, quando eu estava já fazendo meus primeiros curtas. E aí, quando eu conheci o David Lynch, eu comecei a beber muito da fonte, assim, conhecer ele mesmo e assistir coisas dele. Era um tempo em que eu estava muito fissurado também no Cronenberg. Cronenberg, ele foi um maluco que ele É, me eu adoro o Cronenberg. o Cronenberg, ele foi um maluco que ele me pegou por essa filmografia mais dos anos 2000 dele, filmes de máfia, filmes de coisas assim, filmes mais sérios. E depois eu fui conhecendo esse maluco mais a fundo e fui conhecendo. Eu adoro o maluco body horror mesmo. Depois eu Eu acho conheci o maluco fantástico. Body Horror. E aí, quando eu tava conhecendo o Cronenberg Body Horror e conheci o Lynch, aí eu lembro que eu estava tendo uma questão muito grande com dificuldades técnicas, porque eu tinha pouca experiência, e o que era possível fazer com dificuldades técnicas. E aí eu comecei a ler sobre o Lynch e eu me espelhei muito nele, porque ele é um cara que veio das artes plásticas também. E tendo vindo das Sim. artes plásticas, ele é um cara Daí a minha pergunta, exatamente a minha pergunta. ele é um cara que ele tem uma forma de fazer cinema muito visual também, muito focado na foto como uma linguagem. E, e é um cara que tem uma exigência estética que não é industrial, sabe? É uma exigência estética mais do independente, do experimental. E aí, quando eu vi essa liberdade, eu gostei. E tem uma citação dele que me pegou e que me fez gostar muito, assim, de querer saber mais sobre ele e beber muito da fonte, que foi quando ele diz algo como a vida é estranha e confusa. Então, a arte e o cinema deve-se preservar o direito de ser estranho e confuso, assim como a vida, como um espelho. Então, eu comecei a curtir a ideia de fazer filmes em que eu pudesse conversar com as pessoas depois e nenhuma delas concorda sobre o que entendeu do filme. Eu comecei a gostar dessa experiência, assim, de jogar isso. De início eu fiz isso de uma forma muito jogada mesmo, de forma que eu realmente queria esconder as coisas, mas hoje eu estou me encontrando com uma forma mais de linguagem, fazendo um cinema mais formal, assim. O Sombras da Alma, ele é o meu filme mais, até agora, assim, formal, no sentido de tudo que eu aprendi de foto nos últimos 10 anos, de som nos últimos 10 anos, está ali no Sombras da Alma, então, mas ainda é um filme muito eu quero ainda muito experimentar essa coisa do que será que aconteceu ali e deixar as pessoas intrigadas. Então,
Por aí, Cronenberg, eu diria que Agnes Varda também, e ah, Park Chan-wook, coreanos, e o Lynch são os malucos que eu realmente bebi da fonte. Só peso pesado. Os malucos mais. Meu repertório de cinema é muito assim, mainstream mesmo, assim, sabe? Não é. Eu até conheço poucos diretores desconhecidos, digamos assim. De vez em quando eu vou. Por exemplo, não é nem me orgulhando, desorgulhando, mas eu atualmente eu consumo mais Netflix do que Mubi, por exemplo. Eu tô menos cult nos últimos anos, Não tem problema nenhum. mas é por aí o caminho. É bacana porque eu vendo o Sombras da Alma e comparando com o Lemniscata, que eu adoro os dois. Eu acho que você tem uma linguagem curiosa, assim, e vem num crescendo, você tem uma comunicação muito, para mim, muito forte entre passado e futuro. Acho que tem um interesse na tecnologia, no efeito especial criativo, né? Como é que a tecnologia de hoje pode fazer ajudar, né, o curta-metragem, né, o filme de baixo orçamento. E Lemniscata é super experimental também, né? Você brinca com a questão do celular, na vertical, na horizontal. Eu achei aquilo genial. E eu queria saber de onde, se isso é intuitivo, se isso é premeditado, como é que é esse processo de misturar essas coisas. Boa pergunta. Porque, inclusive, o Sombras da Alma, eu, assim, só para fazer uma observação, eu adoro o expressionismo alemão. Eu não sei se foi algo assim consciente de você ou veio de um inconsciente coletivo e você absorveu, né, essas influências expressionistas, mas eu achei muito massa, muito legal. Não, total. O Sombras da Alma, ele é expressionismo na sua genética. O Sombras da Alma ele é um projeto interessante porque ele foi feito para ser uma websérie. Ah, bacana. Então, vão ser vários episódios. A gente terminou de gravar agora o Sombras da Alma 2. A gente vai filmar o 3, o 4. Então, até agora a gente tem 8 episódios gravados. Esses episódios foram financiados pela Lei Aldir Blanc através da Fundação José Augusto, mas eles foram financiados somente o roteiro, né? Então, eu coordenei esse projeto de juntar os roteiristas e a gente escrever esses 8 episódios. E aí eu escrevi o primeiro, que foi o Eterno Retorno, que a gente já filmou, editou e tal. É, e mas antes mesmo a gente entregou, né? Quando a gente terminou os roteiros, a gente entregou também a Bíblia da série. E na Bíblia da série a gente entrega referências e estética. E na estética tá bem assim, é bem dessa fonte mesmo que a gente bebe na coisa do expressionismo alemão, principalmente. É, e no meu caminho, assim, eu acabei, tanto pela questão técnica, né, a coisa de como a técnica me levou a um estilo de cinema, eu diria, é, eu, o- eu sou das artes visuais, então som, eu não entendo nada de som, não entendo nada de som, nada. E eu preciso sempre de especialistas de som ao meu redor para fazer filme, o tempo inteiro. Então, acabou que por eu ter trabalhado muitos anos com videoarte e trabalhado muitos anos com audiovisual no contexto da arte contemporânea, no contexto da galeria de arte, etc., da instalação, da arte educação e tal, é, eu fui muito pelo caminho aquele caminho da ideia na cabeça, câmera na mão, e menos equipe, menos indústria, menos aquela organização. Eu diria que eu até sou um pouco grato por eu não ter feito tal curso de audiovisual que eu queria fazer, porque isso fez com que eu criasse um caminho que foi, de certa forma, descoberto, mas faz com que eu acredito que eu tenho um método de fazer cinema que ele vai muito da minha experiência com as artes plásticas, o meu método de Eu contar percebo que é muito intuitivo. O é teu muito cinema intuitivo. tem muita intuição.
Então, eu acho que Nunca perca isso, inclusive. não, pois é, eu estou retomando essa coisa de trabalhar com gente, e quando você trabalha com gente, trabalha com equipes, ao invés de trabalhar só você, um ator, um cenário e tal, que era como eu fazia na época da videoarte, eu ainda estou conseguindo aplicar muito do que eu aprendi no período em que eu fui mais experimental, loucão, em que eu queria mais brincar com a ideia do vídeo, em que eu queria mais brincar com a ideia de digital versus analógico, e aí vem o que você falou sobre tempo, né? Eu gosto muito dessa coisa do eu fui moleque criado com VHS e DVD. Hoje estamos no mundo do streaming, mas o VHS e o DVD sempre foi para mim ferramenta, sempre foi uma coisa que teve a relação da mídia física com memórias e etc, locador e tal. Então eu gosto de estar trazendo essa estética, essa coisa Muito legal. essa textura, sabe? Essa textura da estética para o filme, essa textura de física, de coisa que você pode pegar. Então, quase como Tem se um quê de VHS no Sombras da Alma mesmo. Aí até Marcela perguntou aqui, ela queria saber como é que você conseguiu o efeito do branco estourado no Sombras da Alma. ah, Porque eu acho que tem muito isso mesmo, assim, de algo meio desfocado, né? Esse ambiente de sonho. total, total. Assim, esse lance de eu estar voltando a trabalhar com equipe está sendo muito rico para mim, porque eu estou fazendo como você falou, né? Eu estou tentando não perder essa pegada mais intuitiva, mais artística, de fazer um cinema mais sentindo do que um cinema mais pragmático, com cena um cena 2 tudo muito é, papelado e etc. Apesar de que eu tô amando descobrir essas coisas também, eu tô amando trabalhar com gente que sabe fazer a ordem do dia, que eu nunca soube fazer a ordem do dia, sempre fui bem intuitivo nessas coisas e tal. Amando trabalhar com gente que sabe bater claquete. É muito bom descobrir essas coisas, mas trabalhar com essas pessoas faz com que eu descubra coisas interessantes, porque o pessoal que trabalha comigo, que editou os meus últimos filmes, é o pessoal da Nave, que aqui no Rio Grande do Norte eles trabalham com videoclipe, né? Eles trabalham muito com o pessoal do trap e com videoclipe, vídeo e música. Então eles estão muito antenados nessa pegada de edição de vídeo e efeitos especiais, então eles manjam demais de efeitos especiais. Eu sei fazer efeitos especiais da forma que digamos assim, que o Hitchcock sabia fazer efeitos especiais, que é entendendo a jogatina da câmera com o mundo real. E usando isso para fazer trucagem e brincar. No Sombras da Alma tem uma cena interessante que ela sai correndo atrás de si mesma, né? Que ela vê ela lá no outro canto Isso. aquilo ali é puro analógico. A gente só pegou e criou uma máscara, mas colocou a atriz, foi um take só. Ela primeiro dá tchau para si mesma, depois ela corre para o fim da rua, dá tchau para si mesma no fim da rua, e a gente só pegou o final do vídeo, com o início do vídeo, colou e fez uma colagem. Então é do mesmo jeito que se fazia na década de 50. Mas o pessoal da Nave, eles manjam de fazer o que se faz hoje, com internet, com efeitos especiais. Então eles me ensinam muito a fazer umas coisas assim que eu não sabia que eram possíveis. E no Sombras da Alma eles acrescentaram coisas como um branco estourado interessante, uma transição em motion, que é aquela transição pixelada na hora que as coisas passam de uma cena para outra, os pixels se complementam, que é uma coisa muito do digital, né? Apesar da gente ter pensado nessa estética do filme antigo, eu gosto muito de misturar a brincadeira do filme antigo, mas com a estética do digital e pá. Então, querendo ou não, está sendo muito rico trabalhar com gente, conhecer pessoas e ver o que elas podem agregar no filme e acabar fazendo com que o filme ele tenha a voz de toda aquela equipe, assim, todo mundo ali fez uma coisa e tem a cara de todo mundo que trabalhou. Isso é bem Muito bacana. legal. Você é um cara colaborativo, né? Tô vendo. Não Você não sou, abdica da sua visão, sou não? terrível, não sou, eu sou terrível para isso. É mesmo. Eu sou muito introspectivo, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, de trabalhar em equipe, passei muitos anos trabalhando sozinho. Mas o cinema, por exemplo, é um lance que se não agregar, ele não sai do lugar, sabe? Aquilo que eu estava falando contigo sobre tá sempre fazendo coisas da galera do cinema que faz os filmes com a galera da Cine que assiste os filmes, com a galera do Cineclube que entende os filmes e misturar todo mundo. Eu acho que quanto mais misturar todo mundo, mais fenomenal fica, porque o cinema
é diferente da pintura em tela, que é uma coisa que você tem que se esconder dentro do seu ateliê e pintar sozinho mesmo e tal. O cinema é um lance de muita gente, assim, é todo mundo junto em turma, e eu lutei contra isso um tempo, mas hoje eu estou retomando, e eu tenho muita dificuldade, eu tenho minhas questões, então é bem complicado às vezes tá me juntando com equipes para coordenar equipes e tal, mas querendo ou não, eu consigo fazer com que seja uma experiência legal e todo mundo acaba me devolvendo isso, então eu fico muito feliz quando as pessoas me devolvem e falam que trabalhar comigo é bacana e tal, mas eu fico confuso quando elas dizem isso, porque eu falo, como assim trabalhar comigo é bacana? O que que eu fiz? Eu achei que foi uma merda. É, É curioso, né? Porque eu acho que hoje se consome cinema hoje, mas é uma experiência muito individualista, né? Assim, é, eu acho que a gente tem que resgatar mais assim, pronto, você tem um curta, você mostra, eu acho que discutir, falar, digerir sobre ele, eu acho que isso está faltando, né? total, total. Especialmente nesse mundo pós-pandemia. Eu estava comentando hoje com minha esposa e meu filho mostrou uma prova de português e tinham muitas questões de interpretação de texto. Eu acho que falta interpretação de filme, Com certeza falta né? interpretação de filme. Com Faz certeza. muito falta, né, hoje na experiência. Você não tem formação de público, né? As pessoas não pensam sobre o filme, não pensam sobre o que é aquilo, o que deixa de ser. E raramente se vê o filme como um texto, né? O que é uma coisa interessante. O filme ele é um texto, ele é uma fonte para você buscar discutir questões. Eu estava conversando com a minha noiva e a gente gosta muito de assistir filmes juntos, a gente passa horas conversando sobre. É, e tem toda essa questão de que o filme ele te ensina a ser gente, né? Filmes demonstram dilemas, né? Toda aquela Perfeito. pegada sobre do Scorsese criticando os filmes da Marvel, porque os filmes da Marvel são parte de diversão. Você entra no brinquedo, você se diverte, sai do brinquedo e acabou a experiência. E se você for a fundo nessa discussão, a gente sabe que o que ele está querendo dizer é que filme é uma ferramenta para grudar em você e para fazer você pensar sobre ele. E muito menos sobre quantas pessoas assistiram na bilheteria ou na primeira semana que estreou na Netflix, etc. Porque isso aí some, isso aí se apaga. Uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, do Scorsese, ele fala, eu li um texto em que ele fala como ele conheceu o Cronenberg. E ele diz que ele conheceu o Cronenberg nos festivais de cinema canadense, nos anos 70, e ele assistiu uns filmes do cara, e ele não gostou de início, achou meio porcaria, mas que toda vez que ele queria fazer um filme dele mesmo, que ele estava conversando com alguém sobre alguma coisa, ele lembrava do filme do Cronenberg e falava: Ah, eu vi um filme de um cara que fala sobre isso, eu vi um filme de um cara que pontua essa questão. E aí ele percebeu que, apesar dele não ter gostado dos filmes de início, os filmes do Cronenberg ficaram dentro dele Ficaram por com anos, ele. Isso. ficaram, sabe? Eu tenho muito isso com o Iluminado. O Iluminado, para mim, é um filme que ele não é meu filme preferido, não tá na minha lista dos top 10. Eu gosto dele normal, só que ele é um filme completamente difícil de tirar da cabeça. Ele é um filme que toda vez que eu vou sentar para escrever um filme novo, toda vez que eu vou sentar para fazer filme, toda vez que eu vou pensar sobre filmes, ele fica martelando na minha cabeça, porque ele é um filme que gruda de um jeito assim incrível por muitos anos. E eu acho que a gente precisa de mais isso, assim, trocar ideias sobre qual é o filme que gruda em cada pessoa e como a gente pode usar filmes como um texto para poder conversar sobre dilemas, resolver questões, estudar sobre outros assuntos, filosofia, etc. e tal. Pois é, você tem uma outra identidade como professor, né? Também. E eu agradeço muito meus professores da minha época de criança, adolescente, porque muitos usavam o cinema como ferramenta de ensino.
E, É uma ferramenta e- fortíssima. exato, assim, eu acho que subestima muito, né, o poder do cinema, o poder de transformação do cinema. Eu acho que o cinema realmente transforma, tem esse poder de transformar as pessoas. Por ser uma arte mais, digamos assim, completa, né, em que engloba som, imagem, tudo, então ela é mais invasiva, né, em você e eu acho que ela realmente pode transformar realmente, né, as pessoas. Infelizmente, eu acho que a gente como humanidade, né, a gente está num momento muito travado, né, assim, muito individualista, muito complicado. Eu acho que isso se reflete até no cinema também, né, em algumas dificuldades que o cinema está enfrentando. Esse dilema do cinema versus streaming, coletivo versus individual. Total. Mas eu acho que a gente vai findar entrando no meio termo interessante aí no futuro. Eu acho que a gente vai estar encontrando meios termos enquanto vão estar surgindo novos extremos absurdos aí que a gente não tem nem como prever. Mas eu acho que hoje a pegada é muito assim, industrialmente, falando em coisa bilionária, assim, Hollywood e tal, a gente está meio ferrado mesmo, no sentido de que monopólios de streaming estão realmente controlando o que a gente assiste, estão controlando o que deve ou não ser produzido baseado em urgência de audiência. Então, você vê muitos artistas antigos e bons, e nem tão antigos, tipo Matt Damon. Um dia desse eu vi um vídeo do Matt Damon conversando sobre como hoje é muito difícil ele financiar um filme que ele quer fazer, porque o filme ele tem que fazer 100 milhões na primeira semana, no primeiro mês, e etc. E É tal. meio absurdo, né? Pois é, o Neil Gaiman agora fazendo campanha no Twitter, chamando todo mundo, falando, convide todo É, mundo para assistir Sandman, senão a segunda temporada não vai ser é renovada. desesperador. É meio maluco, porque a gente precisa fazer isso quando a gente quer, precisa de uma vaquinha para financiar um projeto, quando a gente quer fazer um projeto que é um projeto que vai alcançar 500, 1.000, 1.500 pessoas. Mas já não imagina que um maluco como o Matt Damon e o Neil Gaiman vão precisar estar implorando por visualização, porque hoje os números eles são superlativos, eles são absurdos, eles não são mais como na época do DVD. Então hoje um número ele tem que ser muito absurdo para o filme poder ser financiado. E aí, por um outro lado, que a gente tem muito, que é o que eu quis brincar com o Lemniscata, e para mim foi um sucesso o Lemniscata por isso, que é a ideia de que tem muita gente com celular, tem muita gente tendo acesso à câmera. Na época que eu estudei neurocinema na faculdade, que é a disciplina que fala muito sobre a relação da câmera com o cérebro, a nossa biologia relacionada com a engenharia da câmera, etc. e tal. Quando eu estudei neurocinema, uma Canon T3i, que é essa a câmera bem popular hoje que se usa para fazer filmes em boa qualidade, uma Canon T3i ela não era tão popular, isso em 2013, assim, não era uma câmera tão popular como hoje. E hoje uma Canon T3i é uma câmera muito acessível, é uma câmera muito popular e ela faz um cinema de altíssima qualidade, de qualidade no nível de tela de cinema mesmo. Hoje a gente tem filme que grava em 4K, tem câmera acessível que grava em 4K, e hoje ninguém nem filma em menos de 4K, porque é para aproveitar mesmo a qualidade máxima para poder fazer coisas. Então, quando a gente para pensar que fazer cinema tá muito acessível, seria fácil a gente pensar que o caminho para a gente encontrar coisas mais interessantes, ao invés das coisas que a Disney controla, etc., seria ir no YouTube de um artista que a gente gosta, no TikTok de um artista que a gente gosta, ver o tipo de audiovisual que eles estão criando. Só que mesmo essas ferramentas, elas também são pautadas em números. Então acaba que esses cineastas, eles também são muito condenados a eu tenho que fazer uma coisa que vai chamar audiência, etc e tal. Então eu acho que o caminho hoje para mim, pelo menos, está sendo é, eu estou cansando mais do Instagram e estou começando a seguir alguns blogs. Eu estou gostando mais de newsletter no e-mail. Eu estou cansando de filmaço no cinema. Eu só vou para o cinema quando é uma coisa que me interessa mesmo. E estou mais curtindo conhecer um artista que faz filmes e posta no Vimeo e que ninguém conhece ele nessa vibe, assim. Então eu acho que a gente ir muito garimpando, a gente que gosta de cinema, garimpar uns malucos que estão fazendo cinema hoje,
é uma forma muito interessante da gente descobrir coisas até melhores do que a gente costuma ver num catálogo de streaming, por exemplo. Sim, e hoje eu comento muito com o pessoal do Cineclube, quando se reclama dos streams, né, e da qualidade ou da falta de qualidade, mas você tem grandes obras hoje que estão no YouTube, filmes clássicos, filmes Total. essenciais, que caíram do domínio público, ou que estão completos no YouTube, ninguém liga, ninguém vai atrás de direitos. Então, assim, a tecnologia ela tem seus problemas, né? Traz problemáticas, mas também depende muito do público aprender a procurar suas opções, né? Porque as É, opções existem. Eu advogo muito que você tem que há de se voltar à cultura do torrent, porque a cultura do torrent, da pirataria mesmo, porque era uma forma de preservação de conteúdo, né? Hoje você coloca qualquer coisa no stream e amanhã pode não estar. Então, assim, como perfeito. é que você preserva isso? Como é que. Porque eu fui criado, assim, eu estava lá quando a internet era mato. E quando um belo dia você pode baixar música, você pode baixar filme logo depois. E foi uma coisa indescritível, assim. Foi uma mente da pessoa abrir. E eu acho que isso não pode se perder, né? Eu acho que as pessoas perderam muita curiosidade, Sim, né? De um artista novo ou de um artista velho, há uma comodidade, né, que o streaming oferece, que eu uso também, eu gosto, enfim, mas que ela é perigosa nesse aspecto, porque ela traz um comodismo e quem gosta de cinema, quem trabalha com cinema, tem que estar sempre curioso, né? total, total. Procurando, É, analisando, se influenciando com o máximo possível, né? total. Assim, tem algumas formas de arte que se consome muito parecido da forma que se consumia 500, 600 anos atrás. Por exemplo, as artes plásticas, as esculturas. Só que o mundo evolui, a tecnologia evolui e o consumo dessas obras acaba virando uma coisa mais elitista mesmo, quadros, esculturas, etc. e tal. O cinema ele é uma obra de arte mais popular, nesse sentido de que ele é de acesso fácil a todo mundo, assim, todo mundo tem como assistir um filme, quase todo mundo já assistiu um filme, e filmes chegam em lugares muito absurdos, assim, em populações pequenas, e existem muitos caminhos de você levar um filme para populações pequenas e muitos projetos em relação a isso. Então, o filme ele acaba sendo uma arte mais popular, só que ele é uma arte completamente pautada em tecnologia. Então, o filme ele se comporta conforme a tecnologia do momento, conforme a maneira que as pessoas estão consumindo tecnologia no momento. Então, do mesmo jeito que isso é muito doido, porque as coisas mudam muito rápido, eu vejo um conforto no sentido de pensar que nenhum panorama nesse sentido é um panorama que vai durar muito tempo, porque a tecnologia a gente sabe que está evoluindo em progressão, né, ridícula, uma coisa, o que evoluiu de tecnologia dos anos 50 para os anos 2000 não se compara a 2000 para 2010, que não se compara a 2010 para 2015, em 2 anos a gente evolui 5 décadas do século passado em tecnologia e daqui a 10 anos a gente vai estar falando sobre formas completamente novas de consumir. O streaming é um negócio que está começando a apresentar os sinais vitais falhos, que é um negócio que Verdade. a cabeça surgiu agora, mas já está começando a precisar ser substituído. Então, eu diria que as formas de consumir cinema vão ser cada vez mais rápidas e coisas novas vão surgindo, mas eu confio muito ainda no celular e na singularidade tecnológica, esse conceito de levar o cinema consigo, do torrent, de você ter o arquivo do seu filme, de você baixar o arquivo do seu filme, deixar ele guardado lá. O torrent, ele é por si só uma tecnologia de compartilhamento, né? Você precisa estar com um arquivo dentro do seu computador, deixando ele semear para que fique mais fácil É de muito lindo isso. baixar. A, a invenção dessa loucura é um negócio que fica, sabe, é muito doido. Enfim, é um negócio que precisa mesmo ser mais
estimulado nesse sentido, né? Aproveitando que tem poucas pessoas assistindo a gente, então não tem nenhum problema eu falar que, se for algum aluno, me desculpe, mas eu falo isso em sala de aula também, eu estimulo completamente pirataria de filme. Eu sempre falo, ó, esse filme aqui, assista esse filme, se você tiver o DVD em casa, se tiver na Netflix, se você tiver o streaming, se não, baixe o torrent, vá atrás do torrent, entre no site, baixe em 1080p, pelo amor de Deus, por favor, essa internet consegue. Pois eu acho que, de novo, né, no tema, eu não quero parecer antigão, velho, mas eu acho que falta um pouco dessa rebeldia na geração nova, né? Assim, eu acho que há um comodismo muito perigoso, né? Assim, a gente tem uma geração que tem acesso a muita coisa, a muita informação, mas isso vem com um efeito colateral de uma certa passividade. Então, eu acho que é uma coisa que eu converso muito, né, com amigos do meu tempo, pessoas jovens, da gente estar sempre tentando questionar essa passividade, né? Tem sempre procurando algo mais, procurando Total, coisas que não venham só a gente, né? A gente ir atrás delas. Aí total. nisso aí, eu queria que você falasse um pouquinho do Lemniscata, porque claramente o Lemniscata, que inclusive você me fez procurar no dicionário o que era, porque eu não sabia. Achei genial a questão do 8, né? Legal. E me explica aí como é que nasceu esse projeto. O Porque eu Lemniscata, acho que foi o primeiro que nasceu assim mais realizado como curta, né? Como Balduino, como diretor, assim. assim, o primeiro mesmo foi um filme que eu fiz em 2012, que é o meu primeiro curta, mas, enfim, como todo cineasta, jovem ou não, meus primeiros filmes não são filmes que eu me orgulho muito, então eu espero que ninguém encontre eles jogados aí em algum lugar da Tirhan internet. Félix me proíbe de mostrar o primeiro curta dele que eu tenho guardado em algum Você tem lugar e ele. guardado? Meu Deus. Eu tenho, ele não Eu sei quer que que eu. algumas pessoas têm o DVD, inclusive, do meu primeiro curta, porque em 2012 eu fiz o curta e para E saiu mostrando isso. total, para retrofinanciar, né? Porque eu gastei um dinheiro para fazer, para poder retomar o dinheiro que eu gastei, eu saí vendendo DVD. Eu fiz um DVD bonitinho, saí vendendo na faculdade, assistam, assistam. Então hoje não tem na internet e eu espero muito que tenha se perdido do acervo de quem comprou esse DVD, que ninguém tenha isso, porque eu não tenho orgulho desse filme, mas eu diria que o Lemniscata foi o primeiro em formato assim, estrutural, assim mesmo, assim, como eu falei para você, foi o primeiro curta que eu fiz depois que eu voltei, que eu parei de trabalhar com videoarte, que eu voltei a fazer cinema com equipe, com organização, da forma que o cinema costuma ser feito mesmo. E, ele surgiu muito como uma ideia, a ideia inicial ela era mais a história mesmo, que estava martelando na minha cabeça, eu precisava muito contar aquela história, mas nas primeiras reuniões com o pessoal da direção de fotografia, o roteiro ainda estava sendo montado e o Jonatas, que foi quem fez a direção de fotografia do Lemniscata, como eu falei para você, ele é um maluco que trabalha com um videoclipe. Então ele trabalha com muito conteúdo para Instagram. Então ele deu essa dica, porque o filme começa com uma maçaneta, e a maçaneta ela é um formato vertical, né? A fechadura da porta com maçaneta, ele é um formato vertical, e a gente estava pensando como gravar aquilo de uma forma que ficasse bom, assim, de que ocupasse bem a tela. E ele falou, ó, se você pensa em web, né? Porque eu sempre curti essa vibe do filme ir para web, o filme que não curto o festival de cinema que cobre ineditismo, essas coisas para mim me chocam um pouco ainda nos dias de hoje, porque não cabe mais hoje em dia. Hoje em dia o filme é feito, o filme ele vai para a internet. Eu compreendo as razões pelas quais alguns festivais cobram ineditismo, mas hoje em dia tem muito festival de cinema, tem formas muito acessíveis, tecnológicas de inscrever filmes em festivais de cinema no mundo Eu inteiro. acho, inclusive, uma postura bem elitista, né? Assim, É eu uma acho postura um que pouco elitista, exato. você E tem que não, prezar a divulgação, né? A facilidade de divulgação.
Pois é, não agrega ao cineasta independente muito, assim, para mim Isso. nunca valorizou o cineasta independente essa coisa do filme precisar passar 2 anos sem ser assistido, só para poder ser inédito em vários festivais. Então, quando eu fiz o Lemniscata, eu falei, eu quero que isso aí vá para a internet direto no primeiro dia. E eu quero ver números de internet, porque eu quero experimentar isso. Eu quero ver qual vai ser a recepção disso, pensando que a internet é uma mídia em que você assiste um negócio hoje. Eu falo que a internet ela é como se fosse um outdoor numa autoestrada. Você passa 100 quilômetros por hora, a internet não, o Instagram. Você passa 100 quilômetros por hora e você vê fracamente a informação do outdoor, fica alguma coisa na sua cabeça, mas rapidamente você vai esquecer. Então, o conteúdo que vai para o Instagram é um conteúdo que vai ser esquecido, mas eu queria experimentar isso. Então, quando ele falou sobre conteúdo para Instagram e fazer um filme que fosse tanto para o Instagram quanto pro YouTube, mas de uma forma vertical, e a gente pensou nessa maçaneta vertical, a gente começou a pensar, não, então vamos fazer um filme vertical. E no meio, como é um filme sobre lemniscata, né, que tem o 8 e o 8 cai, e ao mesmo tempo tem uma queda no meio do filme, uma briga, o mundo dela gira e etc, e dá uma volta. A gente brincou de que é um filme que começa com o celular em pé, para ser assistido com o celular em pé, e depois o celular deita, e a gente termina o filme tradicional com a foto horizontal. Eu acho Foi um genial. experimental, foi um experimento. E na época, você, inclusive, fez uma pergunta muito boa no dia que a gente fez a gente fez uma sessão para o pessoal da Cine, para o pessoal do Cineclube, para convidados, assim, para apresentar para a galera, bater um papo sobre o que a galera achou do filme e tal. E eu lembro que você fez uma pergunta, como é que tá seus planos em relação a festival de cinema? Porque o formato é meio doido, né? Como é que você vai exibir isso numa tela, por exemplo? Aí eu respondi isso. Então, o objetivo da gente primeiro é o web, mas a gente tem um corte aqui que dá para brincar de exibir na tela, todo mundo fica com o pescoço virado, assim, um tempo, depois devolve o pescoço, mas a ideia do Lemniscata era uma brincadeira de ir para a web, e hoje, coisa que tem muito, que não tinha tanto em 2020, mas tem muito hoje, que eu vejo em todo lugar, é festival de cinema vertical. Durante o período do isolamento, da pandemia e tal, cinema vertical virou uma coisa, virou um negócio. Então, de 2020 para cá, quando a gente lançou o Lemniscata, surgiu muito festival de cinema vertical no mundo inteiro, e o Lemniscata encontrou muito espaço para ser exibido nesses festivais específicos, web e celular e vertical. Então, para mim, foi realmente muito rico ter feito o Lemniscata dessa forma, porque é um filme para assistir no celular mesmo. Tematicamente, o Lemniscata tem um clima muito de sonho, subconsciente, né? Imagens oníricas. E eu queria perguntar quem é o Diabinho, a máscara do Diabinho. Me intriga profundamente. Inclusive, eu queria uma. Ué, Fabriquem, eu compro, eu acho aquela máscara maravilhosa. show. Eu sempre gostei do diabinho, eu gostava de desenhar diabinhos, né? Então, como eu falo, tudo que meu começou com desenho, artes plásticas, e depois eu continuei explorando isso. E para mim a construção fotográfica do filme, ela é uma construção plástica também, sabe? Pensar a imagem do filme é pensar o desenho do filme. Inclusive eu Certamente. converso isso com os atores. Quando eu falo com os atores, é, eu sou um diretor que eu complico a vida do produtor de set, porque eu prefiro fazer tudo cronológico. Eu falo, ó, eu quero fazer tudo cronológico, eu quero fazer a cena um depois a cena 2. E aí o produtor de set vai passar a mão na minha cabeça, explicar que, olha, a gente tem que aproveitar a luz e tal, então a gente Senta aqui, criança, deixa eu lhe explicar umas coisas. aí eu vou lá e entendo, etc. Mas para eu entender o que eu estou fazendo ali, mesmo que a gente tenha storyboard, que a gente tenha escaleta, que a gente tenha a ordem do dia, etc., para eu entender melhor o que está acontecendo e poder sugerir para o ator, eu peço dele muita compreensão, porque eu peço muito para ele ligar e desligar o personagem. Então, eu estou o tempo inteiro falando, ok, corta, volta, vai. Então ele tem que estar o tempo inteiro ligando e desligando. Então nessa que ele está ligando e desligando, eu digo para ele, não adianta para você ficar no personagem o tempo inteiro, porque em muitos momentos eu vou precisar conversar com a atriz, em muitos momentos eu vou precisar conversar com a personagem. Então eu preciso que você tenha
flexibilidade de ligar e desligar, porque o que eu quero de você é a imagem. Então, quando eu explico para eles que o meu lance é a imagem, aí fica mais fácil a gente trabalhar, porque para mim cinema, o meu cinema, ele acaba sendo cinema muito do desenho, né? O desenho, aquela foto e tal. E aí nisso foi muito simples a forma que o Diabinho ele acabou surgindo nos meus trabalhos com artes plásticas. Então, desde o meu primeiro curta, eu gosto de colocar os diabinhos. Desde o meu primeiro curta, eu gosto de relacionar desenho e pintura com, com a estética do cinema. Então, os diabinhos eles vieram dessa minha estética com artes plásticas. Joguei eles no filme e ao mesmo tempo em que eu comecei a perceber que eu queria ter uma linguagem também cinematográfica, assim como eu busquei por muitos anos uma linguagem, uma identidade, né, no meu estilo com desenho, eu queria ter uma identidade no meu estilo com filmes. E eu sempre senti essa necessidade de deixar um diabinho jogado ali para poder brincar de como se fosse uma assinatura. Tem que ter um diabo para assinar que é aquela estética. E o diabo, para mim, ele é uma simbologia assim que ele vai muito além. Teria mais umas 3 horas de live para eu falar sobre o diabo enquanto símbolo para mim, mas ele é uma coisa que veio dessa minha experiência com as artes plásticas, que eu tento transmitir no filme, mas que eu estou sempre, de alguma forma, tentando inserir, assim, nem que seja subliminar, assim, jogado em algum canto, ou então como no Lemniscata, que é um personagem quase que principal, assim, da história. E funciona super bem. Eu gosto, me intriga visualmente. Eu também gosto da simbologia do capeta, do demônio, do diabinho. Acho muito. Acho que funciona demais para aquele clima de subconsciente do filme. Acho muito, muito legal. Um pouquinho? Voltou, Voltou. Show, show. Desculpa. voltou. Acho muito, muito bom. Acho que eu diria com segurança que hoje, dos filmes potiguares que eu vejo, eu acho que você se desponta com essa pegada do diretor surrealista. Eu acho que É, tá virando muito a sua marca. E isso é uma coisa muito positiva. Eu concordo plenamente com você quando você fala que, para mim também, como espectador, como crítico, o cinema que me instiga é o de imagem. Primeiro é a imagem, né? Não menosprezando o texto, não menosprezando o roteiro. Já tive inúmeras discussões sobre isso, mas um filme tem que me pegar primeiro pela imagem, né? Pela demonstração estética. O que é que esse diretor quer? O que ele está dizendo visualmente? Isso para mim é muito importante. Eu acho que você já tem uma marca. Assim, é o surrealismo potiguar com essas influências. Eu acho isso é muito relevante num diretor novo. Assim, ele já nasceu com essa marca. É muito e é raro. É raro. É diferente você identificar nos seus filmes influências que estão ali, mas transformar em algo seu. E eu total. acho que isso, eu acho que você consegue isso, assim. Eu acho que para mim você é bem sucedido nisso. Eu tenho que acaba que é uma flexibilidade, que é o fato de que o cinema ele não é minha carreira principal, né? Então, ele não sendo minha carreira principal, eu acabei não precisando muito explorar o cinema sem ser projetos que eu realmente quero me introduzir de forma autoral ali. Então, todas as vezes que eu fiz filmes, eles eram projetos que eu realmente precisava expressar, precisava tirar de mim. Então, eles acabaram trazendo muito a minha estética nas artes plásticas. Então, eles acabaram ficando muito com a linguagem do tipo de coisa que eu gosto de fazer, do surrealismo, como você bem apontou. Então, eu diria que pelo cinema não ser a minha atividade principal, acabou que eu tive essa experiência boa de hoje poder ter uma filmografia que, de certa forma, é uma filmografia curta, que eu quero expandir assim demais, mas uma filmografia de filmes que eu boto muita fé, exceto os de 10 anos atrás, como eu falei para você. Mas os filmes mais recentes dos últimos 4, 5 anos, eu boto muita fé neles e eu consigo expor orgulhosamente como o tipo
de filme que eu faço e que tem a minha cara, e que se você vir meus desenhos e minhas pinturas e meus livros e meus quadrinhos, Esse aqui é Pedro Balduino. misturada. Então eu gosto disso porque eu gosto, eu tento agregar tudo. Eu acho que tem sido bem sucedido. Ultimamente eu estou conseguindo encontrar essa linguagem comum assim, entre as mídias. Eu sempre pergunto para os convidados aqui da Cine Conversa que eu entrevisto, como é que você está vendo o cenário potiguar de cinema hoje? Está mais fácil? Está difícil? São outros desafios? Como é que está o apoio público? Melhorou? O que falta melhorar? Qual é a tua visão sobre isso? Ah, assim, como eu falei para você, eu comecei em 2012. 2012 para cá mudou demais. Então, o que eu posso dizer, assim, de quando eu comecei a fazer cinema aqui em Natal para hoje, é que realmente é um outro panorama. A gente já passou do que seria uma vanguarda de cinema, que seria o cinema potiguar da videoarte dos anos 80 e 90 e tal. E a galera que fez cinema na última década foi a galera que falou, olha, Rio Grande do Norte é um lugar completamente expressivo e completamente interessante para fazer cinema. E isso é graças ao pessoal de produção cultural. A galera da produção cultural realmente conseguiu bons resultados nesse sentido. Os E coletivos, né, tiveram um papel muito coletivo, relevante a nisso. galera se juntou mesmo e conseguiu entender que é um lance sério e que pessoas sérias fazendo de uma forma séria, entendendo que todas elas são ótimos profissionais e que tem muito a agregar naquilo ali e que estão insistindo há muito tempo para ver se isso vira uma coisa, está resultando em algo. É fraco, é completamente fraco ainda, tem muita coisa a crescer, a se expressar. O que eu vejo muito ainda é o migrar, que é normal nas artes, as pessoas saem daqui, e eu não julgo elas. Eu saí daqui um tempo, continuo saindo. Sempre que eu tenho oportunidade de fazer filmes em outros lugares, eu faço filmes em outros lugares ou artes em outros lugares, porque não dá para viver disso aqui, né? Não é uma coisa que dê para você viver disso. Então, tem gente que realmente assume a arte como profissão, e para você assumir a arte como profissão, você tem que buscar outros polos. Mas hoje já é possível você trabalhar eventualmente com cinema aqui sem ser aquela coisa 100% sonho e 100% não sei para onde ir. Hoje é completamente assim. Hoje você olha ao redor e você vê atores incríveis, produtores incríveis, Pois gente. é, eu vi o Pedro Fazanaro no teu curta. Isso. Achei massa, ele tá ali. Ele é amigo seu? Como é que você A gente, chegou? a gente estudou juntos assim na faculdade, a gente compartilhou disciplinas juntos. Ele fazia teatro, eu fazia artes visuais, mas desde, sei lá, desde uns 6, 7 anos atrás, 2014, por aí, 8 anos atrás, que eu falo, vamos fazer um vídeo juntos, vamos fazer um curta juntos um dia. E o Sombras da Alma não era muito o projeto que eu queria fazer com ele. Eu super falei com ele, eu queria um projeto maior com você, eu queria uma coisa mais legal e tal, mas vamos fazer esse, enquanto não vem o maior, e é isso. E enfim, todo mundo que assiste o Sombras da Alma diz, o Fazanaro aparece por 3 minutos e são incríveis 3 minutos, porque ele é um ótimo ator, ele é muito bom, ele é muito profissional, É, ele é incrível. E a Isadora também. Eu tô tendo muita sorte com isso. É isso que eu acho mais absurdo. Esses filmes últimos que eu tô fazendo aqui, eles não seriam tão fenomenais se eu não tivesse essa sorte incrível de trabalhar com a Luana, de trabalhar com o Macários. Caraca, Macários. é, Isadora Gondim, Pedro Fazanaro, o pessoal assim, só falando do elenco, sem falar a galera que tá atrás das câmeras. Então, realmente, é resultado de equipe. Como eu falei para você, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com equipe, mas quando eu trabalho, todo mundo diz que funciona, que é bom trabalhar comigo, etc. Eu acredito, fico desconfiado, mas acredito. Espero que seja mesmo, espero que todos se divirtam, porque eu valorizo muito esse lance da diversão, visto que dinheiro mesmo a gente não consegue ver nem a cor, mas que bom que a gente consiga se divertir no processo. Mas os filmes últimos que eu tô fazendo, eles só estão sendo, assim, filmes que para mim são muito bons de assistir, divertidos, que entretêm bem, por conta dessa sorte que eu tô tendo, assim, de encontrar gente muito boa, gente com formação, assim, sabe?
Só no Sombras da Alma, que pouca gente assistiu, né? Que ele não foi lançado oficialmente ainda, mas só no Sombras da Alma, o Fazanaro, ele tem uma experiência muito boa, uma experiência com TV, uma experiência fora de Natal também. A Isadora, ela tem cursos de cinema, ela vai viajar agora também para continuar o curso de cinema dela. A Luana também estudou nos Estados Unidos um tempo, fez cinema assim em Los Angeles, que é onde né, o Hollywood mesmo e tal. Então, para mim é isso, sabe? É cada vez mais agregar com gente muito boa para fazer filmes cada vez melhores e me baseando muito nessa ideia de agregar com pessoas e ter a sorte de encontrar pessoas boas. Quem fez a maquiagem do Sombras da Luma? A Olga Guedes. A Olga Guedes, se você puder, vou até pedir isso depois. Se você puder, não sei se você consegue, se existe mais isso, mas no tempo que eu fazia lives, 2, 3 anos atrás, tinha como salvar a live no final, um arquivo. Não sei se Teoricamente, sim, eu vou tentar. tomara. Se você conseguir, eu queria depois pegar esse arquivo e mandar para a Olga Guedes, porque a Olga, ela é uma grande artista plástica, ela é aquarelista, ela é pintora, ela é professora de artes e ela é maquiadora. E ela fez a maquiagem do Lemniscata, ela fez a maquiagem do Sombras da Alma, e ela entendeu tudo que eu queria para aquela maquiagem. Ela foi incrível. Você assistiu, você viu. Ela trouxe o expressionismo ali brilhantemente para o Ah, Sombras eu da Alma. adorei. E ela Eu fiquei, eita, que maravilha, que tudo, maravilha. né? E ela, eu chamei ela para fazer um filme comigo. Agora ela falou que não tá mais trabalhando com maquiagem. E eu falei, não faz isso comigo, não faz isso É. comigo. Como é que eu vou fazer um filme sem você como maquiadora? Olga, Depois abre eu vou mandar esse exceções, filme. Olga, abre exceções. Olga, por favor, continue sendo maquiadora dos meus filmes, por favor. Você é ótima maquiadora. Muito legal, porque há uma perfeita compreensão do que é o expressionismo, né? Assim, Total. do exagero, da expressividade. E os atores incorporam muito bem isso. Eu achei massa o clipe, porque é bem minha praia mesmo aquilo ali. Eu achei um clipe muito bem compreendido por você como artista, entendeu? Assim, eu acho que ele demonstra do Lemniscata para cá, você já vê um salto no Pedro Balduino como artista, né? E Total. aquela questão da assinatura. Né? Isso aqui é um trabalho do Pedro Balduino. Fica claro que é um trabalho do Pedro Balduino. Eu acho isso importantíssimo. Assim, de novo, eu vou puxar a sardinha. Eu gosto muito de Sirhan. E Sirhan está vendo. Como nos curtas de Sirhan, dá para ver que é um curta dele, porque tem certos temas, tem certos cacuetes, então tem uma assinatura. E eu acho isso muito importante no diretor. Mesmo que você não goste dele, mas você tem a assinatura. E você vê, assim, não, isso aqui é um trabalho de fulano e tal, eu acho isso importantíssimo. Total. E isso vai virando, como você falou, uma coisa de intuição mesmo. Conforme você vai fazendo mais, no começo você tenta forçar a barra. Assim, meus primeiros filmes eu super queria que tivesse minha cara, eu super tentava encontrar o que eles seriam e o que eles precisam ser, mas hoje eu só faço do jeito que eu sei. E o jeito que eu sei o jeito que eu sei, a tecnologia que eu tenho, as minhas limitações, o que eu já aprendi sobre fazer com cinema, etc, fazem com que o filme já saia com essa assinatura, assim. Então é uma coisa mais natural, está sendo mais fácil e mais satisfatório trabalhar dessa forma. E só pontuando, o Sombra da Alma ele tem um certo exagero, né? Ele é atuações mais expressivas, maquiagem mais expressiva, etc. Mas esse exagero ele ainda precisou ser regulado. A Olga ainda apresentou uma primeira maquiagem que estava muito, e aí eu pedi para diminuir. Os atores também teve momentos em que eles estavam muito e eu pedi para eles voltarem. Então, de certa forma, o Sombra da Alma eu acho ele muito satisfatório, esse episódio 1 que a gente gravou, porque para mim ele encontrou o ponto certo. Eu consegui trazer essas minhas referências de cinema antigo para ele e de atuação de cinema antigo, de som de cinema antigo, de foto também de cinema antigo, mas eu consegui encontrar um equilíbrio satisfatório para mim. Eu acabei não pegando essas referências e esfregando muito, assim, sabe? Então, para mim, ele está equilibrado nesse sentido e eu uso ele, assim, para mim como um mote para os próximos que você for fazer, lembre-se sempre, você vai querer exagerar, mas tem um momento que você tem que regular para encontrar a linha boa de como o filme fica bom de assistir mesmo.
Sim, porque eu acho que está dentro daquela questão que a gente discutiu sobre você ter essa ponte com o velho e o novo, né? Você consegue fazer essa fusão funcionar. E aí eu acho que isso realmente está bem, bem claro no Sombras. Você Sim, vê que tem uma influência antiga, ele tem um feeling antigo, mas ele se comunica com a novidade, com o novo, com maneiras mais novas de se filmar, tecnologias novas, que emulam antigas, e fica essa simbiose. Eu gosto acho isso muito de massa. brincar com isso. Gosto. Isso é o Michael Mann misturando na minha cabeça. O maluco fazendo cinema digital e eu gostando daqueles. Ele grava um céu noturno muito estourado, sabe? Por causa da câmera digital do início dos anos 2000. Eu assistia aquilo e eu ficava, meu Deus, eu quero fazer cinema assim e tal. Então, eu gosto muito dessa relação de filmes que parecem ser analógicos, mas que são com câmeras digitais e conversar entre mídias, para mim, é tudo de bom. Muito bom. Meu querido, uma hora de conversa, eu queria Eu, encerrar com. Eu sempre pergunto para os convidados assim: indica um filme e indica uma série para quem está assistindo? Deus do céu! Todo mundo Ah, fala isso. ué, bom, eu gosto demais do Cronenberg, né? Como eu falei para você, eu Um diria filme do Cronenberg. que todo mundo deveria assistir o Videodrome. O Videodrome é sensacional. O Videodrome é tudo de bom. Eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está passando hoje, Brasil, eleições Verdade. 2022, é doideira demais. Videodrome é um filme muito atual e ele é o Cronenberg é um velho que não envelhece. Ele só tá ficando velho mesmo, mas os filmes que ele fazia nos anos 60 hoje são modernos demais ainda. É um cara muito bom. E uma série, pô, eu tenho curtido muito eu não sei se foi você que comentou comigo que detesta o Mike Flanagan, foi você? Não, Tá. eu gosto. Eu ia até, se fosse você, eu ia pedir desculpa, porque eu tenho curtido muito Não, o Flanagan, eu tenho curtido muitas coisas que ele eu faz. gosto muito dele. Eu assisti recentemente, novamente, a Mansão Bly, que é uma série que eu achei bem interessante. Eu acho que ele tá fazendo um terror, assim, um terror meio manso, meio maquiado, meio polido. Mas eu diria para as pessoas assistirem Mansão Bly ou então Residência Rio, essas séries, assim, mais atuais do Mike Flanagan, que é um maluco que escreve muito bem. Os roteiros dele são... Eu adorei em especial Missa da Noite. A Recomendo Missa da muito ele. Meia-Noite é ouro, é ouro. É escrita Achei pura. É escrita pura. muito bom. Bom demais. Meu querido, foi um prazer muito grande falar contigo. Assim, Eu que eu já lhe agradeço. admirava à distância. Agora a gente está mais próximo. É uma amizade que eu só quero cultivar, quero Vamos, com certeza. manter perto de mim, porque eu acho que você é um cara que tem muito futuro. Obrigado. Espero que os deuses do cinema sejam gentis com sua carreira, com você, que você possa fazer muita loucura ainda aí pela frente. Espero. Tô com um projeto sinistro agora vindo. Acabei me descobrindo fazendo filmes sinistros mesmo. Eu não tenho fibra para assistir um filme de terror direito, mas todos os meus filmes estão ficando assustadores. Eu tô com um projeto recente bem bacana, bem interessante. Depois eu vou estar mostrando para o pessoal aí, fazendo uma sessão legal com a galera da Cine, do Cineclube. E vou estar comparecendo mais lá na sede do Cineclube, que é um negócio que eu convido todo mundo que estiver assistindo aí para visitar também, que é um lance bem especial lá no mercado de Petrópolis. Oh, valeu, meu querido. Foi um grande prazer. O prazer foi meu E, pelo convite e pela e mediação. é isso. Um abração e tchau, tchau. Um abração para você, Jean. Até mais.